saudações e bem-vindos a mais uma edição da revista O Geopolítico. Hoje vamos falar na rúbrica O Ponto de Vista com o Sr. Agostinho sobre o matrimónio, sobre o casamento, tendo em conta um recente enlace matrimonial que aconteceu no nosso país entre duas figuras muito próximas do poder político angolano. Vamos falar do casamento tendo em conta três implicações essenciais, isto é, uma implicação cultural, uma implicação política e também uma implicação do modelo econômico-social. Como se sabe, o matrimónio angolano é um matrimónio do tipo híbrido, porque ele soma as duas formas de casamento existentes, pelo menos muito recorrentes entre nós, isto é, o casamento nacional, o casamento angolano, o casamento tipicamente nosso, o casamento genuíno, também designado por alambamento, que depois passou a ter uma conotação jurídica ao nível do direito positivo angolano, que o reconhece como sendo um casamento a todos os efeitos, um bocado como aconteceu, por exemplo, na Itália com os pactos lateranenses, em que com o casamento do tipo religioso, à luz deste acordo, passou a ter também efeitos do ponto de vista do direito positivo italiano. Temos então em Angola este casamento tradicional, para uns, mas para os mais cautos com a linguagem, é um casamento nacional, e temos do outro lado um casamento do tipo ocidental, um casamento importado a todos os efeitos, por via direta ou indireta, ou se quiser por via voluntária ou involuntária, por uma certa classe, por certos setores da sociedade angolana que se identificam muito com o modus vivendi dos europeus, e este casamento do tipo europeu ocidental tem as suas características essenciais, como por exemplo a utilização dos vestidos brancos, vestidos de noivos brancos, com a questão do uso dos castelos e também, obviamente, com a questão da celebração do casamento em si dentro das estruturas religiosas, para além do casamento, que depois vai ter uma conotação civil. Importa frisar aqui que o casamento europeu, tendo em conta essas componentes do vestido de noivo branco, do castelo como elemento do engalanamento e também a celebração religiosa, é muito patente entre nós, mas poucos eventualmente saberão que a cultura do uso do vestido branco é muito ligada, por exemplo, à cultura inglesa. O vestido branco foi institucionalizado na era da Rainha Vitória, do século XIX, mas as suas origens também remontam muito antes deste período. Por exemplo, no século XV, a princesa Filipa, sempre da Inglaterra, no seu ato matrimonial usou um vestido branco, quando, por exemplo, no Oriente, as noivas usam um vestido de tipo cor-de-rosa ou de tipo vermelho. Enfim, cada sociedade tem essas características próprias, enquanto que nós, certamente essa certa classe angolana, muito próxima aos valores eurocêntricos, usa vestido branco, e alguns também usarão por desconhecimento da história, do simbolismo que este vestido e a cor representam. Enfim, outros usarão este vestido branco, outros usarão um tipo de vestido com cores das mais variadas cores. Em relação, por exemplo, ao castelo, como se sabe, o castelo não faz parte da história da arquitetura angolana. Nós, enquanto fazedores da cultura, enquanto fazedores de nação, não identificamos na nossa história da arquitetura a construção de castelos como sendo aquele elemento identificativo da nossa cultura. Ele tem origens também um bocado mistas, mas a sua divulgação máxima acontece também no espaço europeu, sobretudo com o fim do Império Romano
do Sacro Império Romano do Ocidente, em que, com o fim do reinado de Carlomagno, obviamente as várias fações internas construíram castelos para se poderem proteger das eventuais invasões. Mas o castelo depois ganhou uma outra conotação no medioevo, quando ele passou a representar residências, moradias da classe real, da classe da nobreza ou da burguesia, e estes castelos depois eram protegidos por militares que se chamavam castelo ou castelli, que são esses elementos que davam então a segurança à própria estrutura. Em Angola, no século XVI, houve a construção da Fortaleza de São Miguel, hoje Museu da História das Forças Armadas Nacionais, e a construção deste castelo foi com vista a criar um baluarte de segurança contra as invasões externas que ameaçavam o domínio, por exemplo, de Paulo Dias de Novaes em Luanda, como depois se virá verificar no decorrer do século XVII, isto é, entre 1641 a 48, quando Angola esteve sob o domínio colonial holandês. É o único castelo de grande relevo que foi construído, mas com função de ser uma fortaleza, um baluarte de segurança e não uma estrutura onde andariam a viver os da classe nobre ou os da burguesia colonialista da época. Enfim, como se vê, estes dois elementos, o castelo e o vestido branco, são elementos importados na nossa cultura, que não têm raízes antropológicas, raízes filosóficas e até culturais no nosso país, na nossa história, e ele, obviamente, faz bem ao ego de uma certa classe dos detentores do poder econômico que Angola tem e que depois vai ser também reflexo deste bem-estar que muitos quererão emular ao mais entre os vários níveis da sociedade, entre os vários setores da sociedade angolana. Um terceiro elemento que tem a ver com o matrimônio é, obviamente, a sua celebração religiosa. Na cultura bantu, a celebração do casamento passa sim por uma celebração religiosa, mas do tipo institucionalizada, ou seja, do tipo não institucionalizado. No caso deste matrimônio de origem europeia, ele passa a ter uma celebração religiosa dentro das estruturas da Igreja Católica, porque é esta religião que muitos pensam em Angola ser a religião do Estado, quando na verdade uma religião do Estado significa que o líder religioso máximo, ele pelo menos deva ser de nacionalidade deste país. Falamos, por exemplo, do caso da Igreja Ortodoxa Russa, onde o patriarca é um russo e ele tem relações muito próximas com o poder político instituído, ou seja, não recebe comandamentos ou orientações de fora, como acontece, por exemplo, com o Papa de Roma, que a partir de Roma manda orientações um pouco por todo o mundo, onde ele tem relações diplomáticas. Enfim, este elemento da separação entre o poder religioso e o poder estatal é fundamental e no nosso país não se verifica, porque não é uma estrutura onde o elemento central, ou seja, o poder, o chefe deste poder religioso, não tenha relações próximas com o poder nacional, ou seja, não é um líder, não há um líder religioso angolano, não há uma religião angolana onde o líder religioso tenha relações de afinidade muito próximas, capazes de influenciar o próprio andamento da política interna, como acontece com a Igreja Ortodoxa Russa, ou mesmo o anglicanismo, onde, por exemplo, o chefe da igreja e também, muitas vezes, a própria figura do rei ou da rainha, ou seja, o
catolicismo não é religião do Estado em Angola, obviamente porque não respeita este elemento. Ele é um elemento separado. Obviamente há figuras do poder político angolano que são muito ligadas ao próprio catolicismo e muitas vezes se confunde a sua função dentro do Estado com a característica ou com a importação da religião católica como sendo a religião do Estado. Para dizer que a celebração do casamento dentro da Igreja Católica ou qualquer outra igreja presente no nosso país é um elemento que também pode revelar o grau de afinidade ou de aproximação entre os noivos e cônjuges com um modelo que pode ser nacional ou modelo importado. Do ponto de vista das implicações políticas, bem, é importante dizer aqui que os casamentos nascem obviamente para a formação das dinastias políticas, né? Tanto assim que, por exemplo, as duas filhas mais velhas do antigo presidente da República não se casaram com angolanos, né? Casaram-se com estrangeiros para representar o que eventualmente não queriam formar uma dinastia política feita com um cônjuge que fosse angolano, ou eventualmente não viam no espaço nacional aquele angolano ou aqueles angolanos que pudessem formar uma dinastia política com essas duas senhoras a que fazemos referência, mas também obviamente há um tipo de matrimônio feito por pessoas da alta sociedade que não têm em mente a formação de dinastias, mas grosso modo quando há matrimônios que se efetuam entre indivíduos da classe alta, seja ela uma classe militar, uma classe econômica ou uma classe política, este casamento vem na sequência da manutenção não só dos interesses, mas também da formação das dinastias políticas. Isto é presente também no espaço europeu, é presente no espaço americano, é presente no espaço asiático, é presente mesmo no espaço africano. Enfim, não podia ser diferente entre nós e Angola, tanto assim que a filha do presidente do Parlamento e o seu esposo são pessoas muito ligadas ao poder político. E há também outros casos de angolanos que contraíram matrimônio em função das afinidades políticas com vista à formação das suas dinastias políticas, ou se quiserem, com vista à formação ou à reprodução de uma certa elite política. Uma elite que, como dizia Aristóteles, vai casar-se para se manter no poder por combinação dos interesses econômicos e também políticos. Ainda em função das implicações políticas, um casamento entre indivíduos que são da alta hierarquia também é feito em função da maximização dos seus rendimentos, do seu património, da conjugação dos seus interesses com vista a que não possam viver momentos de dificuldades ou viver à mercê de um outro cônjuge, ou seja, dentro de um relacionamento do género onde há um elevado património cultural, os cônjuges tendem a não dependerem um do outro, mas sim agirem em plena liberdade para, obviamente, maximizar os seus interesses econômicos. Um terceiro elemento que tem a ver com as implicações políticas é, obviamente, as afinidades familiares. Os parentes dos noivos podem, por sua vez, também estabelecerem relações de reciprocidade, graças ao matrimônio que foi estabelecido, que foi celebrado entre os seus dois filhos ou os seus dois sobrinhos, enfim, entre os dois elementos próximos da sua família. Também pode ter uma conotação do favorecimento, uma conotação de ajuda mútua ou do tráfico de influências, não é? Imaginem dois filhos, um filho do Presidente da República, um filho do Presidente do Parlamento que contraem um matrimónio, as relações político-institucionais
entre os dois órgãos simplesmente não encontrarão dificuldades no seu relacionamento. Mas um terceiro elemento fundamental das implicações do matrimônio tem a ver, obviamente, com o modelo político ou social. E aqui onde há muito que se lhe diga sobre o matrimônio. O que se verificou em Angola é que este matrimônio, por ter exibido uma luxúria tremenda, com os castelos, com bolos de grande dimensão, pensa-se que tenha gasto centenas de milhares de dólares numa altura em que o país vive dificuldades financeiras tremendas. Mas aqui é que separar o trigo do joio. Essas individualidades que se casaram são individualidades privadas e não têm nada a ver com a vida pública do Estado. Não foi o presidente do Parlamento que se casou, foi a sua filha, e ela tem a sua liberdade de casar-se como ela entender casar-se. Ora, o problema que se coloca é que há um fenômeno, há uma tendência, há uma correlação de fatores, como dizia Weber, relativamente ao tipo de matrimônio que o país tem e as suas implicações políticas e económicas, como já dissemos. Mas em relação à implicação económica, ela vai passar a ser, sobretudo no que diz respeito aos casamentos dos filhos dos membros do MPLA, vai passar a refletir dois elementos essenciais. O primeiro elemento essencial é que o MPLA, enquanto elite, é um partido conservador, um partido de direita e, enquanto massas, um partido progressista ou de esquerda. Isto por quê? Porque os filhos destes detentores do poder político não casam com indivíduos da classe inferior. Casam-se entre eles, o que implica dizer que não há uma igualdade entre os vários cônjuges que vão se casar. Ou seja, não se respeita o princípio de igualdade, mas sim o princípio da exclusividade que decorre dos privilégios que esses filhos detêm. Enquanto que o segundo fator tem a ver com o nível do modelo econômico adotado pelo próprio Estado, ou seja, o MPLA passou do Estado socialista, onde a igualdade era o princípio-chave, para ser um Estado capitalista do tipo salva-se quem puder. E este tipo de capitalismo é manifesto, obviamente, em função dos indivíduos que controlam a própria máquina econômica do país, que são, grosso modo, muito próximas ao poder político, tanto assim que esses indivíduos, também chamados PEPs, são eles que depois vão deter o maior controle da vida política e econômica do país, e tendo este poder econômico, não querem se casar com indivíduos de uma classe baixa. São raros casos onde os filhos ou as filhas dos altos dignatários do país vão se casar com meros cidadãos comuns por esta Angola fora. Portanto, este segundo elemento, como dizia Norberto Bobbio, sobre o princípio da igualdade como sendo aquele princípio cardine do socialismo, deita por terra a teoria segundo a qual o MPLA é um partido de centro-esquerda. Na verdade, o MPLA, enquanto elite, é um partido conservador e liberal, mas um partido conservador e liberal porque os interesses giram em torno dos que têm o poder econômico, enquanto que o MPLA, enquanto partido de massa, é um partido de esquerda. E é ali onde, de facto, o MPLA se faz. Só que os elementos que estão a nível das massas não podem, infelizmente, influenciar o andamento da política interna nacional. E passa a vigorar o princípio de um Estado onde a reprodução da elite, a fotocópia do modelo ocidental, onde uma economia do tipo salva-se quem puder, domina e acaba por perigar a própria coesão nacional, porque, como se sabe, quando os problemas sociais não se resolvem, as fraturas da sociedade são também constantes.
Qual seria então uma solução que se poderia ver para se resolver o problema do matrimônio e de todos os outros elementos relativos ou relacionados ao próprio matrimônio? Um primeiro elemento seria a redefinição do tipo de matrimônio, o que é o matrimônio em Angola e quais são as suas bases antropológicas que ele deve ter. Um segundo elemento tem a ver com a desligação, com o desligar do matrimônio, o matrimônio da questão religiosa, sobretudo se tem uma conotação muito próxima a correntes religiosas que são perpetuadores de um certo domínio externo. Um terceiro elemento seria que a altura de começamos a pensar em modelos arquitetônicos muito próximos para se evitarem, muito próximos da nossa realidade, para se evitarem que se verifique no nosso país matrimônios onde apareçam castelos que não têm nada a ver com a nossa cultura. E um quarto elemento fundamental seria então começar-se a pensar o que é de facto a esquerda e o que é de facto a direita em Angola. Temos esquerda e direita em Angola e, ao se fazer essa redefinição do que é a esquerda e a direita em Angola, poderíamos bem perceber se de facto esses casamentos, ao serem celebrados, ao serem de esquerda, serão celebrados por cidadãos nacionais em função da sua classe social, ou se em função do amor que eles nutrem um pelo outro. Mas a verdade é que tudo isso é filho de uma crise que passou da transição do modelo socialista ao modelo liberal, sem ter criado no meio as bases sólidas para uma justa redistribuição da renda nacional. E aqui vai o apelo que, na verdade, o modelo ideal para Angola, nesta altura, não é o do capitalismo a todo custo, ou do capitalismo do tipo salva-se quem puder, mas sim um modelo do tipo social-liberal, ou se quiserem, um liberalismo social. Um modelo que voltaremos a falar numa próxima edição para vocês poderem perceber, por A mais B, quais são as conotações culturais, políticas e sociais que decorrem dos vários fenómenos que estão a acontecer no nosso país.